observando as entrelinhas. Aspas para o racional superior. Abre aspas. Então, a natureza preparou todos em condições adequadas para que pudessem todos mudar para o mundo racional, o mundo da verdadeira raça do animal de raça racional. Para ver que a vida que fez a sua vida e todas as vidas, fez todas as vidas em condições de voltar à vida verdadeira, à vida eterna, no mundo racional. Fecha aspas. De fato, todos que aqui estamos, temos condições de desenvolver nossos raciocínios, por conseguinte, deixarmos a deformação e voltarmos ao nosso lugar de origem. Os habitantes do mundo racional, os nossos raciocínios, voltando para o mundo racional. E nós, seres humanos, racionalizados, voltando para a planície racional para então nos tornarmos os novos habitantes do mundo racional, com nossos corpos de pureza, de vida eterna e vida própria, para ver a grandiosidade do trabalho da natureza, gerando, lapidando e evoluindo a humanidade. Entretanto, todo o processo desenvolvido pela natureza em relação à humanidade, para ela, não tinha essa finalidade. Todo o trabalho realizado pela natureza, na geração e colocação da humanidade nas condições atuais, não tinha como meta final a volta à vida verdadeira. Porque a natureza não conhecia a vida verdadeira, não sabia da forma que sabe hoje do mundo racional, da planície racional, e como tudo veio a se deformar, se transformar e se organizar da forma que aqui está. Porque quando essas duas energias, o elétrico e o magnético, passaram a ter noção das coisas, a deformação da planície racional já estava bem avançada em sua materialização e a primeira humanidade já transitava por sobre a Terra. Então ela não viu como tudo se fez, por que se fez e para que tudo assim se fez. Quer dizer, ela não tinha a consciência racional das coisas. E por assim ser, ela passou a dar o direcionamento nas coisas conforme entendia de fazer, e assim ela passou a fazer e desfazer das coisas como entendia, como sentia de fazer. E foi assim que veio a geração da segunda humanidade e a sua evolução até os dias de hoje. Só que, como ela não sabia do propósito final, de todo o seu trabalho na deformação, não sabia da meta final da humanidade. Por isso, quando ela se revoltava com a humanidade, ela matava geral, colocando muitos nas classes inferiores e começando tudo de novo. E foi assim com muitas civilizações, porque ela entendia que os seres humanos tinham que acertar com o pensamento quando o pensamento não tinha competência para acertar. E recentemente ela se revoltou mais uma vez, e mais uma vez ela tinha decidido exterminar a humanidade. Mas como a matéria já chegou ao seu fim, pelo seu estado de enfraquecimento e degeneração, recomeçar nessas condições só iria piorar o que já estava ruim. E isso porque a natureza nunca teve posse do mapa, a planta e a bússola racional, para saber o que fazer com a humanidade, com a evolução da humanidade. Então trazia a humanidade até a classe de civilizados e daí não passava. E sempre se revoltava e destruía a humanidade. Porque não sabia que a humanidade, com o pensamento, não tinha condições de alcançar a concórdia universal, não tinha como os povos agirem uns com os outros com espírito de fraternidade. Então a natureza só chegava com a humanidade na classe de animal racional civilizados e daí, com o tempo, vinha a degradação das relações, com os civilizados passando a agir como monstros, como selvagens de épocas primitivas. Com isso vinha a revolta da natureza e decidia por exterminar todos, maus e bons, perversos, bondosos e monstros, indistintamente, destruía todos. E como já estava prestes a botar fogo no mundo mais uma vez, a instituir a fase de salve-se quem puder, e se puder, veio Manuel se entender com ela e falar para ela que ele iria criar uma classe mais avançada, para recuperar sua humanidade, e que não era mais para ela destruir seus feitos. Surgia assim na Terra a classe superior de aparelho racional, e de aparelho racional,
todos passando para a classe de racional, todos atingindo assim, pelo raciocínio em funcionamento, a paz, o amor e a fraternidade universal, tão esperada por ela, pela natureza. E daí vindo a volta de toda a humanidade e de seus raciocínios, para o seu lugar de origem, todos deixando a deformação e voltando para o mundo racional. Então, tem essas entrelinhas a serem observadas nas falas do racional superior, quando envolve a natureza na fase racional, quando mistura os assuntos do primeiro e segundo ciclo da vida com o terceiro ciclo da vida, o ciclo da terceira energia, a energia racional. E que só muito depois de 35, que ela passou a ter suas primeiras noções sobre o que é racional e sobre a meta final racional dos seus feitos. E até mesmo no final dos anos 80, ainda era muito precário o entendimento dela sobre o que é racional. Mas está escrito, milhares de vezes, de forma similar ao exemplo destacado, sobre a natureza. Porque é assim o redígio do desencanto, sempre misturando os assuntos, sempre entremeando uma coisa com a outra. De modo que, tem isso a ser sabido durante o estudo racional, saber que a natureza sempre esteve inconsciente do propósito final da evolução da humanidade, sempre esteve, no passado, ignorante sobre a genetriz racional e que estava a caminho de mais uma vez destruir toda a humanidade. E que isso só não se concretizou graças à interferência do mundo racional, graças à vinda de Manuel, para se entender com ela. Que parte desse entendimento está na forma como os assuntos racionais foram ditados, com ele envolvendo a natureza, com a fase da meta final da humanidade. Salve!